Olá, meus amores e minhas amoras! Estamos de volta para mais uma aula de geografia e eu espero te ajudar a conseguir entender um pouco mais sobre a evolução tecnológica dos meios de transporte. Então vamos lá? Revisando o que a gente viu na aula anterior, a gente falou sobre como a Revolução Industrial contribuiu, e contribui para o surgimento de invenções e de transformações na vida social, tá certo? E também falamos que entre as maiores mudanças trazidas com os avanços tecnológicos, temos a transformação dos meios de comunicação e também dos meios de transporte que nós vamos explorar agora, tá bem? Olha, eu vou dar 30 segundos para vocês olharem, observarem esses meios de transportes aqui e tentar identificar, descobrir o que é que todos eles têm em comum. Dá uma olhadinha na tela. Então, pessoal, voltando, podemos observar que todos eles têm em comum a roda, não é isso? A bicicleta tem roda, a moto tem roda, carruagem tem roda, caminhão tem roda, tudo tem roda. Charrete tem roda, carro tem roda. Até o avião precisa das rodas também, para ele fazer aquele percurso que levanta voo e também na hora que ele vai aterrissar, tá certo? Então, a roda, que foi uma invenção aí, ó, pré-histórica, ela contribui muito, né, para os meios de transporte. E junto com a invenção da roda e a domesticação de animais, a gente pode ver como nesse exemplo aqui, ó, que foram inventados, né, transportes para transportar tanto pessoas quanto também carga, tá certo? Enfim, então a roda ela vem ajudando muito a gente nas invenções de meios de transporte, desde aí da pré-história, tá certo? Mas nem todo meio de transporte tem roda. Você consegue pensar aí qual é o meio de transporte que está faltando aí? Um meio de transporte que não tem roda? Consegue imaginar? Será que você está pensando certinho? Será que você está pensando no meio de transporte que existe? Então, olha, se você pensou nas embarcações, então você pensou certinho. A evolução das embarcações, a gente pode acompanhar aqui nessa imagem, ó. Ela veio se desenvolvendo, né? Veio mudando com o tempo. E aí começou com as simples canoas, que eram feitas com troncos de madeira aí, ó. E aí depois surgiram os barcos a velas. A gente vê, perceba aqui que embaixo dessas velas tem como se fosse um monte de remo, né? Aqui, ó. Antigamente as embarcações, os barcos a velas, eles eram movidos assim, com os remos. E isso foi uma invenção também bem utilizada pelos fenícios aí, ó, lá na antiguidade, tá bem? Então, o desenvolvimento das embarcações e as descobertas de novas técnicas de navegações tornaram possível atravessar rios, mares e oceanos. A gente vê isso com as invenções das caravelas, os barcos a caravelas aqui, que inclusive foi o meio de transporte que trouxe os portugueses aqui para o continente americano, né? O que fizeram os portugueses chegarem aqui no Brasil. E depois vem o barco a vapor. Perceba que aqui como se fossem umas chaminés vermelhinhas aqui embaixo, onde tem escrito barco a vapor. Tem aqui, ó, como se fossem umas chaminés, tá vendo? Onde saíam os vapores, né, do que era queimado aí como combustível para esses barcos se moverem, tá bem? Até finalmente chegar aos navios motorizados, as grandes embarcações que nós temos hoje, tá certo? Muitas vezes movidas, inclusive, por óleo diesel, né? O combustível utilizado normalmente é o esse diesel. E hoje em dia se popularizou a possibilidade de andar, de fazer esse transporte em barco, né? Assim, esse caminhar por barco nessas grandes embarcações, porque logo quando elas surgiram, só ia realmente pessoas muito ricas, né? As pessoas que ficavam ali na segunda classe normalmente iam trabalhando, iam como operários ali nos navios, né? Mas atualmente é possível, sim, você fechar um passeio de barcos, enfim, pagando parcelado, ou juntar e pagar à vista, e ter esse momento de desfrutar dessa evolução, né, das embarcações, desse meio de transporte, que não é tão utilizado aqui no Nordeste, mas que, por exemplo, lá no norte, né, do nosso país, muitos dos tráfegos, muitos dos trajetos
são feitos por barcos. Nem sempre por esses barcos motorizados enormes, né? Muitas vezes até por barcos mais simples, como canoas ou coisas do tipo. Mas lá, por ser um local com muitos rios, né? O meio de transporte das navegações é muito mais comum aqui na nossa região norte do país, tá bem? E a evolução nos trilhos, gente? Como é que anda, como é que caminha essa evolução nos trilhos aqui no Brasil? Vamos ler comigo? Olha, o trem é um meio de transporte onde uma locomotiva puxa vários vagões. Antes, esses vagões eram puxados por outros animais. A locomotiva foi inventada há cerca de 200 anos. Por precaução, era ela lenta e também porque era movida a vapor, tá bem? Por isso elas ficaram conhecidas como Maria Fumaça. E atualmente a gente tem trens super velozes, conhecidos como trem-bala, que é um dos mais velozes do mundo. Então a gente pode ver aqui nas imagens uma locomotiva puxada, um vagão puxado por animais, né? Por animal, aqui por um cavalo. E aqui na outra nós temos um trem-bala, né? Que existe em alguns países, tem aqui várias bandeiras de países diferentes, né? Temos a Alemanha, a Arábia Saudita, Austrália, Bélgica, Marrocos, Japão, Itália, enfim, vários locais que utilizam esse trem-bala, que faz viagens muito longas em poucos minutos, sabe? É bem rápido assim. Então se aqui no Brasil tivesse, você poderia ir de Pernambuco para São Paulo ou para o Rio Grande do Sul em questão de minutos ou horas, sabe? Você não precisaria ir no aeroporto, pegar um avião, acho que não chegaria no máximo uma hora e pouquinho para chegar daqui para o Rio Grande do Sul, porque o trem-bala realmente é muito rápido. E esse nome trem-bala, que tem até a música, né? A vida é trem-bala, parceiro, vem do Japão, tá? O Japão é que chamava, os japoneses é que chamavam esse meio de transporte de trem-bala. E aí, por isso, nem todos os outros locais você vai conhecer ele como trem-bala, vai conhecer ele como trem de alta velocidade. Mas lá no Japão ele é conhecido dessa forma, tá bem? E assim, é bom dizer que quando começaram a se utilizar os trens para transporte humano, eles tinham muito medo da velocidade que o trem poderia alcançar. Né? Eles achavam que se o trem fosse muito rápido, as pessoas poderiam morrer, porque poderiam impactar os órgãos dentro dela, enfim, coisas do tipo. Hoje em dia sabe-se que a gente pode sim ser transportado em alta velocidade, contanto que não bata, né, que não tenha nenhum impacto forte, nossos órgãos estão seguros, a gente consegue sim fazer essas viagens. Então aqui, a malha ferroviária do Brasil, ela infelizmente não é assim muito desenvolvida. A gente tem um país muito grande e olha como é pouco. Olha, essas linhazinhas aqui representam a malha ferroviária atual do nosso país. Veja que não cobre todo o país. E ainda assim, as regiões que pegam não estão bem sintonizadas, bem interligadas entre elas, tá bem? E aqui no segundo mapa, onde tem essas linhas vermelhas, temos as ferrovias atuais, mais aquelas que são planejadas, que ainda não saíram do papel, mas que estão sendo planejadas para existirem aqui no Brasil. Veja que a região norte ainda continua sem ser atendida, sem ser, enfim, pensada nesse meio de transporte. Talvez até pela questão dos rios, né, que são muito presentes nessa região aqui. E a questão dos céus, gente, os meios de transportes do céu. Nós temos o avião, né, e os balões. E é curioso porque o maior aeronauta do mundo, né, um dos mais famosos aeronautas do mundo, é justamente brasileiro. Né, daqui do Brasil, Santos Dumont de Andrade. Né, ele é o pai da aviação brasileira, mas ele não foi a primeira pessoa a andar de avião no mundo, tá certo? Na verdade, ele era um grande aeronauta, ele já tinha inventado dirigíveis porque, vamos lá, os balões, né, vocês já viram os balões, vocês conhecem balões, inclusive tem passeio de balão aqui perto, né, da cidade de Bonito, uma cidade vizinha aqui, a Vitória de Santo Antão. Os passeios de balões a gente não consegue controlar muito, né? Porque não tem motor, não tem como você controlar como é que vai, para onde vai o balão. Ele vai depender do ar, tá certo? Por isso que, inclusive, não é qualquer época do ano que aqui na cidade de Bonito tem passeio de balão, tá certo? E tem os horários certos e tudo mais. Santos Dumont de Andrade, ele ficou conhecido no mundo inteiro
não pelos seus passeios de balões, mas pelos seus passeios de dirigíveis, que eram parecidos com balões, mas que você conseguia dirigir, que você conseguia encaminhar, que você conseguia controlar para onde eles iriam, tá certo? E aí, quando os irmãos aí, enfim, eu não consigo pronunciar o nome deles, mas vai aparecer aqui na tela para vocês, quando eles inventaram conseguiram fazer primeiro levante de voo, né? Assim, conseguiram provar que uma máquina mais pesada que o ar conseguiria sim sobrevoar as cidades e tudo mais, foi que Santos Dumont se interessou de fato em investir nisso e fez uma demonstração com muito êxito, inventou máquinas muito boas para fazer isso e foi considerado assim o pai da aviação, porque colaborou muito com a modernização, com a tecnologia, né, com a invenção de técnicas. Então foi assim que Santos Dumont colaborou muito com essa área da aviação, tá certo? A possibilidade de voar tornou-se realidade há cerca de 230 anos, por meio dos balões inflados com ar quente. Um dos aeronautas mais famosos do mundo foi o brasileiro Alberto Santos Dumont. Santos Dumont de Andrade. Gente, por que ele era conhecido como Santos Dumont de Andrade, se o nome dele era Alberto Dumont? Agora lascou, vai voltar tudo. Mas era Santos Dumont de... Ah, não, Santos Dumont de Andrade é um escritor, gente. Meu Deus do céu, vamos voltar. Do início do slide. Ih, droga. E em relação à aviação, gente? Do balão ao avião nesse Brasilzão, né? Como foi a invenção aí e enfim, dos céus, né? Do meio de transportes aviários. Bem, a gente teve como representante principal aí o aeronauta Alberto Santos Dumont, né? Que é considerado o pai da aviação brasileira, tá bem? Mas a possibilidade de voar, de ganhar os céus, tem aí cerca de 230 anos, tá? Foi por meio dos balões. Mas os balões, as pessoas não conseguiam controlar, né? Não sabia assim para onde ir, era bem perigoso, né? Andar de balão. E até hoje em dia, por exemplo, a gente tem passeio de balão aqui próximo na cidade de Bonito, mas não é em qualquer época do ano, nem em qualquer horário que eles decolam, que eles alçam voo, porque depende muito de como vai estar o vento, a previsão do vento, tá bem? Então, logo em seguida, o que ganhou, o que se popularizou foi os passeios por dirigíveis, que eram também como balões e tudo mais, só que tinham motores e as pessoas conseguiam controlar para onde iam os dirigíveis. Se tornou bem popular nessa época. Mas depois que certos irmãos, que eu não consigo pronunciar o nome, mas vai aparecer aqui na tela o nome dele para vocês, que eles conseguiram comprovar contra todos os físicos da época, né? Porque tinha um físico, inclusive, muito famoso, um dos maiores físicos, que disse veementemente que seria impossível voar, alçar voo, ter uma máquina mais leve do que o ar que conseguisse, né? Ou melhor, mais pesada que o ar que conseguisse se manter no céu. Então ele diz, não, é impossível criar máquinas, né, que sirvam como meios de transporte. Impossível, porque elas vão cair. Não tem como você criar um aparelho mais pesado que o céu e ele se manter no céu. E, na verdade, foi possível, né? É possível e nós temos hoje os aviões, que conseguem, sim, fazer cobrir grandes distâncias, né? A gente tem voos de um país para o outro, enfim, que transportam tanto cargas humanas como também mercadorias e tudo mais, né? Facilitou muito esse contato entre os continentes. Indico para vocês assistirem o filme Aeronautas, tá bem? Que conta a história de como uma aeronauta ajudou um cientista a descobrir a comprovar a teoria da previsão do tempo.
É essa teoria que nos permite hoje saber se vai chover, como é que vai ser o clima, se vai ter terremotos ou não, só foi possível graças aos aeronautas, tá bem? A aeronauta que ajudou o cientista a chegar lá o mais próximo possível do céu, né? E conseguir comprovar a teoria dele e trazer esse conhecimento a mais para a humanidade de como conseguir se antecipar às mudanças climáticas. E aí, dessa forma, se prevenir, se preparar para isso. A gente sabe que nem sempre as previsões do tempo elas dão certo, né? Não é uma coisa assim exata, 2 mais 2 vai dar 4. Mas elas nos ajudam a nos prepararmos melhor para determinados fenômenos da natureza, tá bem? E a evolução dos automóveis, a evolução automobilística. Vamos conhecer um pouquinho da história dela? A evolução do automóvel tem cerca de 130 anos atrás. O alemão Carl Benz construiu um veículo considerado o precursor dos automóveis modernos. O que significa isso? É que ele veio antes de qualquer automóvel moderno e influenciou a existência desses, tá certo? Por isso que é precursor. Ele instalou um motor movido a combustível na parte traseira de um triciclo, bem aqui assim, ó, no meio, bem aqui atrás. E, desde então, o automóvel não parou mais de evoluir, tornando-se um dos meios de transporte mais utilizados no mundo. Populares ou de luxo, os automóveis atingiram grande desenvolvimento tecnológico desde a época de sua invenção até os dias atuais. Então, pessoal, se alguém aí na sua casa, seu vizinho fica reclamando que você é um menino muito criativo, que vive fazendo coisa, inventando coisa, não acha ruim não, viu? Porque criatividade é o que traz essas modernizações, tá certo? Olha, a pessoa teve uma ideia de colocar um motor ali para o triciclo andar mais rápido e acabou sendo o precursor das invenções do carro, né? Das invenções automobilísticas. Então, a gente vê aí que da manivela ao botão de partida, a gente já evoluiu muito dos carros de antigamente para os carros de hoje em dia. Antigamente, para o motor do carro poder funcionar, gente, tinha uma manivela que a pessoa tinha que girar. Haja munheca, haja força no braço para fazer girar o motor, até o motor pegar e o carro andar. Né? Meu pai do céu, hoje em dia a gente tem até carros eletrônicos, né? Enfim, você aperta um botão que dispara, você coloca a localização e vai o carro no piloto automático, né? Então, a gente percebe uma influência de outras áreas, como a área da eletrônica, da comunicação, né? E da internet e tudo mais, que ajudam na modernização dos automóveis. Olha aqui ó, o progresso, uma linha do tempo, desde o triciclo até os carros atuais, né? E aqui uma imagem de como seria, né? De como se imagina os carros lá no futuro, né? Sem usarem rodas, usando motores voando, enfim. Quem sabe a gente não alcança também, né? Essa criatividade, né? Invenções. Quando eu estava pesquisando essa aula para vocês, gente, eu fiquei pensando por que se parou de utilizar bondinho. Eram tão bonitinhos os bondinhos? Você sabe o que é bondinho? Você já tinha visto, já ouviu falar? Bem, os bondes eram um meio de transporte muito utilizado antigamente aqui no Brasil como transporte coletivo. Vamos dar uma olhadinha na história deles, ó. O bonde. O bonde foi utilizado como meio de transporte coletivo nas cidades brasileiras do século XIX até meados do século XX. O bonde podia ser movido por tração animal ou energia elétrica e circulava sobre trilhos. O bonde era um meio de transporte não poluente, né? Porque não tinha nenhum motor sendo combustível, não tinha nenhum combustível sendo queimado, logo não poluía. Os bondes eram de tamanho variado, mas geralmente tinham 4 ou 8 rodas. A capacidade de levar passageiros também era variável e dependia do tamanho do bonde. Alguns bondes eram abertos, não tinham portas ou janelas, outros eram fechados, né? E quem dirigia aí era chamado de motorneiro, né? Que conduzia os bondes. Aí eu fiquei me questionando, por que se ele nem poluía, por que danado que abriram mão do bonde? Ia ser tão bom, acho que a passagem até ia ficar mais barata, né? Porque não ia precisar do combustível aí que está cada vez mais caro. Mas aí eu dei uma olhadinha e eu vi que existiam muitas falhas, muitos panos. Então, por conta de quedas de energia e tudo mais, o bonde parava e a pessoa ficava dependendo da energia voltar, né? Para poder o bonde continuar. Enfim, então tinham esses transtornos aí com as energias. Não sei se hoje em dia a gente poderia superar esse obstáculo, já que a gente tem um sistema elétrico melhor, né, do que nessa época. Contudo, existem ainda muitos apagões, né?
porque puxa muita energia, enfim. Então, abriram mão dos bondes. Eu não sei se existe em algum local do mundo. Era uma boa pesquisa para você fazer. Se existe ainda algum local do mundo que utilize esse meio de transporte, né? Os bondinhos. Então, revisando o que a gente viu hoje, como o desenvolvimento dos meios de transporte mudaram a noção de tempo e espaço nas relações humanas. Você conseguiu perceber isso? Porque hoje em dia, antigamente, para chegar num local, gente, a gente ou ia andando a pé, né? Ou ia com um animal puxando uma carroça, uma coisa assim. E demorava muito, gente, demorava muito. Tem uma história, os dois filhos de Francisco, uma coisa assim, que eles saem, né? Que é a história dos cantores, que eles saíram de um estado para o outro a pé. E foram dias de caminhada até chegar lá. Então, hoje em dia, com os meios de transportes, as coisas são bem mais rápidas também. E aí a nossa noção de tempo muda. Na minha época, por exemplo, eu pegava muito ônibus para ir, na minha época de escola, deixa eu explicando. Eu pegava muito ônibus para ir para a escola. E eu costumava esperar, às vezes, horas na parada de ônibus. Não era 20 minutos, 30 minutos, horas. Hoje em dia, se eu peço um carro pelo aplicativo e ele demora 9 minutos, eu já fico, nossa, 9 minutos o carro vai demorar para chegar. Então, como se fosse muito tempo. Mas antes eu esperava horas. Então, a noção de tempo mudou, né, com os meios de transporte e a gente está muito mais imediatista também. E percebemos a influência de outras áreas, né, a área da eletrônica, das áreas de comunicação, como internet, enfim, para facilitar aí a modernização das tecnologias dos meios de transporte. Eu espero ter te ajudado a compreender esses assuntos, tá bem? E até a próxima aula. Um forte abraço para você, continue se cuidando, por favor, tá bem? Converse com as pessoas, estimule, incentive para que todos se vacinem, para que assim, logo, logo, a gente possa superar essa pandemia, tá bom? Um cheiro e até a próxima.